Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. A taxa de mortalidade dos homens entre 20 e 59 anos é o dobro da registrada entre as mulheres. Vamos fazer um raio-x da saúde masculina no mês em que se comemora Novembro Azul. Os nossos convidados são Dr. Paulo Salustiano, urologista, Fernanda Carvalho, diretora de comunicação do Instituto Lado a Lado, e Cleiton Neves, preparador físico. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Dr. Paulo, eu gostaria de começar esse debate perguntando justamente sobre o Novembro Azul. Quais são as maiores preocupações em relação a esse alerta? O Novembro Azul é um mês que nos lembra para falar sobre a saúde do homem, né? O homem, ele acaba que não costuma muito ir ao médico, tem dificuldade por questões que a gente certamente vai abordar aqui no programa, mas chama atenção para a gente sobre principalmente o câncer de próstata, que é o câncer considerado o mais comum no homem. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Então, são diversas as doenças que a gente pode comentar e, em primeiro lugar, a gente falaria do câncer de próstata. Em relação ao câncer de próstata, a gente tem alguns fatores de risco, né? Mas não só eles, né? Ou seja, existe a preocupação também de hábitos, né? Que pode mudar essa realidade. O câncer de próstata, assim, na maior parte das vezes, ele acontece de forma esporádica, né? Não tem história familiar, são indivíduos que, de uma forma, assim, vamos dizer, aleatória, são escolhidos, né? Os fatores de riscos a gente pode dividir em imutáveis e imutáveis. Os imutáveis seriam a idade, conforme o homem envelhece, acima dos 50 anos, né? A história familiar positiva, principalmente o pai ou irmãos acometidos pelo câncer de próstata, em especial antes dos 60 anos, e indivíduos de pele negra. Então, esses são os fatores que a gente realmente não tem como mudar, a gente já nasce com essa genética, né? Agora, os mutáveis a gente vai abordar certamente, que eu poderia citar a obesidade, que seria um fator de risco que a gente poderia evitar. Obesidade, a gente já parte aí para o caminho do Cleiton, né, que pode trazer essas informações para a gente. De que forma que a gente consegue, com o preparo físico, evitar essas doenças? Obesidade, ninguém que é obeso, ele da noite para o dia se torna obeso. São hábitos, né? Hábitos que deve ser mudado na sua rotina, na sua vida. Então, um obeso é um processo longo até ele chegar a ser obeso. Então, é algo que a gente deve ter um pensamento e um cuidado a respeito disso. O que a gente pode mudar? Rotina de atividade física, né? Por exemplo, alimentação, né? E se você conseguir mudar a sua alimentação e ter uma rotina de atividade física durante a sua semana, com certeza você já vai contribuir bastante para você não entrar nesse quadro de obesidade. Fernanda, a prevenção é importantíssima, né? Muito. No caso de câncer de próstata, acho que o doutor pode até contribuir. O câncer de próstata, ele não é prevenível, não tem o que fazer para prevenir, mas Silencioso, o diagnóstico precoce é a principal, que a gente chama de prevenção secundária. Então, conseguir ter o diagnóstico precoce, a chance de cura é bastante alta, né, acima de 90%. Então, prevenção todo dia, que é o que nós falamos, né? Não é, o novembro, a gente brinca muito no bom sentido, no Instituto Lado a Lado, que foi o criador da campanha Novembro Azul, de que é de novembro a Novembro Azul, da saúde do homem como um todo. Há uma preocupação até do Ministério da Saúde de que essa prática, né, essa política de prevenção, ela continue ao longo do ano, né? Ou seja, o Instituto ele também está muito preocupado em relação a isso, manter essa regularidade? Sim, diariamente. Nós temos campanhas constantes, né? E a gente faz um trabalho muito grande junto ao Legislativo para a gente trabalhar as questões das políticas públicas, né? Mas a prevenção, então, são inúmeras campanhas, né? Não só na área de oncologia, onde a gente trabalha bastante forte, mas também com cardiovascular, né? Então, a gente trabalha isso o ano inteiro, todos os dias da nossa agenda. Doutor, em todas as partes do mundo, o homem acaba sendo a maior vítima, né? Ou seja, tem um índice aí de mortalidade um pouco maior. A que só atribui esse fator? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente vai analisar, né, em todas as populações mundiais de uma forma bem generalizada, o homem ele tende mesmo a falecer antes, né? Ele morre antes, porque ele se expõe a maiores situações de risco, né? Então, você falou no início do programa, o homem mais jovem, né, entre 20 e 40 anos, ele está exposto ao trauma, né? O trauma externo, então ele morre mais por acidente automobilístico,
ele tem a maior propensão ao alcoolismo, às doenças sexualmente transmissíveis, isso quando a gente fala no homem jovem. E isso é um fenômeno que a gente observa no mundo todo. Então, em geral, em todos os países que você for observar, as mulheres vivem mais e os homens menos. Estuda-se muito sobre isso, eu falei essas possibilidades, alguns outros fatores podem estar associados, mas é um bom tema, certamente. Agora, doutor, o senhor falou em relação a doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a sífilis teve um grande aumento, né? Há uma geração que está convivendo de forma perigosa em relação à não prevenção, por exemplo? Sim, né, porque a medicina acaba evoluindo, né, os tratamentos para diversas doenças que no passado eram estigmatizantes, como HIV, e a sífilis é uma doença de simples tratamento, né, através de uma penicilina, o primeiro antibiótico descoberto lá nos anos 40, barato, não custa nem R$10, e você consegue fazer um tratamento eficaz. Então, pelo tratamento ter melhorado ao longo dos anos, a juventude hoje que não viveu os anos 80, 90, todo aquele trauma, principalmente do HIV, então acaba banalizando essas doenças e recentemente houve a sífilis, que teve a incidência mais 5.000%, aumentou nos últimos anos. Né? Fernanda, com a sua experiência em relação ao Instituto Lado a Lado, ou seja, culturalmente o homem é mais resistente a procurar um apoio médico, né? Sim, isso a gente percebe muito, inclusive nas nossas mídias sociais, nos nossos canais de comunicação, assim, 82% são mulheres, né? E a mulher é que leva essa informação, né? Seja a mãe, a companheira, a irmã, a esposa, e que é um bom caminho da gente trabalhar e conversar, por isso que a campanha não é só para os homens, é para a população em geral, os filhos, as filhas. Mas sim, o homem culturalmente ele só vai ao médico quando está numa situação realmente, né, com dor ou com alguma coisa anormal. Laranja, né? Não ou tem vermelho. O lado da prevenção. E o que o doutor falou é muito interessante. A gente tem conversado muito também sobre câncer de pênis, por exemplo, que não se fala, né? E é uma coisa que não era para existir mais, né, no Brasil. É água e sabão, não é, doutor? Higiene. Câncer de pênis é um marcador, vamos dizer assim, de subdesenvolvimento, né? Porque tem a ver com água e sabão, limpeza. No Brasil é mais frequente em algumas regiões menos abastecidas de saúde, vamos dizer assim. Também tem a ver com a vacina contra HPV, né? Então, logo que você comentou, né, das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, né, o HPV é um fator de risco grande. Ainda em relação ao câncer de próstata, ou seja, ligado à questão de dieta, obesidade, eu queria pegar a sua orientação, Cleiton, em relação, quando que a gente considera, você que está sempre fazendo essas avaliações, quando que a gente considera um paciente, no caso aí uma pessoa que vai praticar atividade física com você, obesa? Como que você consegue ter esse diagnóstico de que ele passou do limite? Muito interessante. A gente tem algumas maneiras de identificar isso, né? A gente tem muito conhecido, difundida, muita gente já ouviu falar de repente do IMC ou RCQ, né, também. São modos de avaliar. O RCQ, eu acho muito importante pensar nele e muita gente às vezes não dá importância mais ao IMC. O RCQ é relação cintura-quadril. No caso, você pega a medida que tem da sua cintura e divide ela pelo seu quadril. E isso vai dar um número. Existe uma tabela. Obviamente são muitos números para guardar e saber, você está fora, você está dentro. Mas, obviamente, você fazendo e vendo na tabela, lógico, quanto esse número mais alto, mais risco de você ter, por exemplo, desenvolver um infarto. A circunferência do abdômen. A circunferência do abdômen em relação à circunferência do seu quadril. Então, quanto maior essa relação, mais próximo de você ter um infarto, por exemplo. E em relação à obesidade, a altura, né? Você pega a sua altura e pega em relação ao seu peso e divide aí, faz uma conta e vai dar também um número. E quanto maior esse número, vai indicar em que lado da tabela você está. Se você está com sobrepeso, se você está obeso. Cleiton, é lógico que os hábitos influenciam, né? A gente não precisa ter uma rotina de atleta. O que você recomenda para ter uma vida saudável? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela determina algumas coisas assim. Por exemplo, coisas simples, né? O que se caracterizava como uma pessoa sedentária, por exemplo, né? Ela teria que ter pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica ou qualquer outro tipo de atividade durante a semana.
Isso são quantos Isso dias? são... Já estou fazendo já vamos calcular. Será que dá para mim, né? Para eu sair de sedentário, no mínimo ali? 30 minutos de segunda a sexta. É obrigado a ser 30 minutos de segunda a sexta? Você pode acumular mais tempo num dia e menos no outro. Entende? Então, se você fizer 60 minutos num dia, na terça eu não vou fazer mais na quarta. Então, você pode dividir. Então, 150 minutos é o mínimo para você sair dessa condição. Tá ok? Então, você já vai melhorar muito a sua condição da sua saúde. Tá certo que, se você fizer mais, você está mais próximo do seu objetivo. Então, se você pelo menos fazer 30 minutos de atividade física diária, você já diminui muito o seu risco, assim, podemos dizer. Vamos então para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate discutindo a saúde masculina. Doutor, no bloco anterior o Cleiton estava falando que bastava aí, no caso, 30 minutos para a gente ter uma qualidade de vida, ter um momento saudável. De que forma a atividade física, ela fisiologicamente contribui para evitar essas doenças? Então, a atividade física que o Cleiton falou, 30 minutos, 5 vezes por semana, dá em torno de 150 minutos, tem que ser aquela atividade que eleve a sua frequência cardíaca. Porque quando a gente eleva a frequência cardíaca, a gente aumenta o nosso condicionamento cardiovascular. E é importante dizer que esse tipo de atividade não precisa ser uma atividade intensa, ou seja, não precisa ser uma maratona, não depende também às vezes de gastar dinheiro em uma academia, você pode simplesmente uma caminhada, uma hidroginástica, uma leve natação, uma yoga até, porque a yoga também eleva a frequência cardíaca, você consegue ter um bom condicionamento e com isso você reduz não só o risco das doenças cardiovasculares, como uma série de outros cânceres associados. Fernanda, essa negligência, né, é quase uma sabotagem que o homem faz durante a sua vida, ela chega até o Instituto em forma de números, né? Ou seja, eu imagino que você tenha informações que possam convencer as pessoas de que é preciso estar atento, né, a todas essas doenças. O que a gente trabalha muito são alguns números que a gente já comentou, né? Que o homem vive em média 7 anos menos do que as mulheres. Né? Os consultórios mesmo, a gente percebe isso, quer dizer, o número de homens que buscam a consulta de livre e espontânea vontade, não simplesmente quando tem um problema de saúde já, né, grave, ou mesmo no pronto-socorro, quando acontece algum evento, né, principalmente nas doenças cardiovasculares, quando tem um infarto. Então, a gente entende assim, que esses números variam muito em função do perfil e do tipo de doença. Né? A gente tem, por exemplo, as doenças oncológicas, né, que são o câncer de pulmão, por exemplo, né, a maior prevalência também nos homens. Né, a gente lembra aí que cigarro está entre os líderes, o né? tabagismo, né? Mas hoje a gente sabe que 20% dos novos casos de câncer de pulmão que chegam nos consultórios é de alguém que nunca fumou, que não tem nenhum contato com o fumo. Né? Mas tem outros fatores de risco, ambientais, o gás radônio, tem uma série de outras... O fumante passivo, né? Porque hoje todo mundo está... O fumante passivo, mas mesmo o fumante que não tem... O paciente que não tem nenhum contato mesmo com... Isso tem aumentado. E também aumento nos homens, né? Então, a gente percebe isso nos dados que chegam no Instituto de pedidos, né, de informação e as doenças cardiovasculares ainda mais, né, porque a gente trabalha esses dois caminhos, cardiovascular e oncologia, né, e a saúde do homem. Cleiton, na prática, que casos chegam até você e que você consegue, de uma certa forma, gerenciar para um futuro melhor? Todo dia chega alguém e quer uma pílula mágica, na verdade, né? A pessoa quer... Rapidez e efeito, rapidez né? e efeito. Porque ninguém, no início, eu falei, ninguém fica obeso da noite pro dia. Ele leva hábitos dele que não são saudáveis a ter aquela condição física e chega lá e quer resolver da noite pro dia. Primeira coisa que eu digo para essa pessoa, acho que ela tem que ter paciência. Porque, assim, o que vale a pena, você demanda tempo. Acho que é difícil, mais difícil perder do que ganhar? Isso é uma pergunta bem pessoal. Na verdade, perder e ganhar é difícil. São coisas difíceis. Né? Se você pega um indivíduo que ele tem um metabolismo muito acelerado e ele quer ganhar massa muscular, é difícil. Que não idade é fácil. começa a complicar, Cleiton? Olha, quando passa dos 35 anos em diante,
parece ser novo, né? Mas a partir dessa idade em diante, para a pessoa que não faz nada, ela já começa a descer. No caso, já começa a perder massa muscular. Pode não ser tão significativo, mas ela já começa nessa curva. Então, assim, se você consegue manter isso com atividade, por exemplo, com atividade de treinamento de força, né? Com atividade aeróbica, você já minimiza isso e consegue manter essa linha por mais tempo possível e diminuir essa queda. Então, por isso que a atividade física ela é importante, para diminuir essa queda no envelhecimento. O envelhecimento ser da forma mais saudável possível. Se você já está obeso, ainda não tem nem 35 anos, pô, já alerta. Se você já tem mais que isso e está obeso, então mais alerta ainda você tem que ficar. Assim, eu acho que você tem que levar em conta não somente a atividade física, mas como a alimentação, que é algo extremamente importante, porque a combinação desses dois acho que faz muita diferença na vida do indivíduo, né? Principalmente o homem tem muita preocupação de trabalhar e de prover, né? Mas aí acaba que se esquece de si, de trabalhar e de pensar que ele tem um filho, ele tem que ter energia para cuidar do filho, né? Tem um filho, não aguenta nem correr com o filho, brincar com o filho já está cansado, e passa a bola para a mãe ou para alguém que não consegue. Então acho que é importante você ter saúde para conseguir fazer as coisas que você gosta. Eu não estou falando para ninguém ser atleta, ninguém ser, né, tá ali fazer uma maratona, né? Eu acho que você precisa ser saudável. Ou quem sabe até se descobrir como esportista, né? Correr em algum momento, enfim. Mas isso é um processo que precisa ser lento, né? Sim, sim. Eu tenho engraçado se falar, é recente. Eu encontrei umas pessoas que conversaram comigo que começaram a fazer corrida depois de muito tempo. Isso já tinha uns seus 50 anos de idade. E se descobriram, foram fazer maratona. É saudável fazer maratona? A gente pode contextualizar, mas assim, o importante é que ela se achou ali. E se tornou uma atividade para ela e você cria um grupo social e você vê que outras pessoas fazem aquilo também. Eu acho que você se identificar com uma atividade é importante. Doutor, o Cleiton estava falando da questão do homem, dessa necessidade de prover, né, de ser o provedor da casa. Isso está intimamente ligado a essa resistência, o medo de ter um diagnóstico. Por isso ele procura com mais relaxamento médico? Ele tem medo, né? Ele tem medo do diagnóstico, da possibilidade de um tratamento gerar uma incapacidade nele, psicológica, física, o medo dele desabastecer a família psicologicamente, financeiramente. E não é incomum, pelo contrário, é o mais comum as mulheres ligarem para os consultórios médicos, marcarem a consulta. Elas têm esse papel fundamental, Fernanda? Tem, é fundamental. Isso a gente percebe muito, mas o nosso trabalho justamente é tentar mudar isso, né? Acho que as novas, que é a geração, né, de hoje, da faixa, né, do Cleiton, enfim, na faixa dos 30 anos, a gente já percebe essa mudança. Acho que a resistência vem um pouco na faixa justamente do homem que está mais propenso ao câncer de próstata, acima de 50 anos. Existe na verdade, novas demandas, né? Se você for olhar a expectativa de vida do homem no início do século passado, era de 44 anos no Brasil. Né? Então, o tema câncer de próstata, ele simplesmente... Hoje a vida está começando. Ele não existia câncer de próstata. Não fazia parte, não existia a doença câncer de próstata. Não dava tempo dele desenvolver. Não dava tempo. Então, são novas demandas, inclusive demandas de ordem sexual, a terceira idade, que são novas... envelhecer com saúde, né? É saudável, sem doença associada. O senhor tocou em outro tema que a gente também vai abordar, que é a questão da vasectomia, né? Ou seja, com a crise é até uma forma de planejamento, né? Os homens ainda têm muita resistência em relação a isso? Tem muita resistência. Né? O número total de vasectomias vem aumentando nos últimos anos. Especula-se também um pouco relacionado à crise financeira, econômica que o país ficou acometido. Também a informação chegando maior, né, para os homens, chegando mais informação, desmistificando essa questão de que a vasectomia poderia causar impotência, diminuição do volume do esperma, o homem ficar com os hormônios baixos, isso absolutamente não acontece. E também no Novembro Azul, né, falando de situações do homem, de saúde, doença, o planejamento familiar. Né? As gravidezes indesejadas, a gente falou das doenças sexualmente transmissíveis, né, o não uso do preservativo, o sexo desprotegido pode causar tanto doença sexualmente transmissível, quanto as gravidezes indesejadas. E a gente também cabe lembrar do planejamento familiar e da vasectomia que é estabelecido. Tem uma portaria do Ministério da Saúde, 1997,
que permite todo homem acima de 25 anos, independente de ter filhos, que isso é um outro mito. O homem ele não precisa ter filhos para fazer vasectomia acima de 25 anos ou tendo 2 filhos vivos acima de 18 anos. Ou seja, alguns mitos precisam ser derrubados em relação à vasectomia. Ela também pode ser reversível, ou seja, não deve ser, mas pode. Quem vai fazer a vasectomia não pode ter o intuito de reverter no futuro, né? É um procedimento considerado possível, definitivo. Com a mudança de vida. Mas a medicina está aí para ajudar sempre no que se pode e a gente pode considerar que ela é possível de se reverter, sim. Vamos então para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Fernanda, o Instituto ele dá toda essa orientação, né? Fala sobre prevenção, mas na prática a gente consegue ter a nossa saúde aparelhada para dar essa assistência? O que falta para você, na sua opinião? Se eu entendi a sua pergunta, o que faltaria assim da gente de assistência? De assistência? A gente tem que trabalhar muito, quer dizer, o que a gente tem hoje no Brasil, né? 70% de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde e 30% pela saúde suplementar e privada. Então, a gente tem um degrau bastante grande. Precisa de política pública para isso. Precisa de política pública, precisa de trabalhar as prioridades, né? A questão do custo-efetividade, quer dizer, tem uma série de gargalos e assim, o nosso trabalho, a gente faz um trabalho muito intenso junto, né, ao Legislativo, nesses tempos todos aqui no segundo semestre do ano a gente conseguiu fazer várias atividades e audiências públicas, esse é o nosso papel, não só da prevenção. Surgem desses encontros? Olha, uma proposta que saiu, que foi muito importante, foi a notificação compulsória, né, que o Instituto Lado a Lado foi um dos líderes dessa discussão e chegar, quer dizer, hoje foi definido que toda pessoa que tem câncer tem que ser o hospital, o centro de referência onde ela é tratada tem que notificar, porque a gente não tem nem dados, né, doutor, que são confiáveis, né, no Brasil a gente não possui isso. Então, esse foi uma questão bastante relevante que a gente conseguiu, né, junto com um grupo de outras ONGs e empresas, trabalhar. Mas ainda tem bastante a fazer. Mas a gente não fica sem esperança, não. Tem que... Você sonha com que cenário em relação a esse tema? Olha, a gente sonha primeiro que o cidadão seja empoderado no bom sentido, né? O empoderamento criou aí ficou um pouco banalizado, mas o nosso papel é dar informação para que a pessoa, o cidadão, possa tomar a sua decisão junto com o médico, né? Não no Dr. Google, né? Que eles têm a informação, fake news, a gente trabalha muito com isso hoje. É um desserviço muito grave em relação à saúde, gravíssimo, né? Câncer de próstata com pessoas dizendo que não vou fazer a biópsia porque eu tomo chá da folha de graviola. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Não pode, né? Não é por aí que vai resolver. Então, a gente tem fake news, a gente tem o trabalho mesmo das políticas públicas, da prioridade, do que é prioridade para o país tratar, e aí uma série de outras coisas, saneamento básico, enfim, né? Mas a informação, a área rural, a gente trabalha muito com o cidadão da área rural, de levar informação para eles, né? Não só no centro urbano. Doutor, então, combatendo essas informações que causam desserviço, né, do fake news, a gente pode dar uma orientação para o nosso público? Ou seja, acima de que idade a gente deve procurar um especialista, em que situações? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens, né, quando eu estou falando de diagnóstico precoce do câncer de próstata, todos os homens acima de 50 anos devem buscar a conversa com o urologista, né? E os homens com fator de risco, pele negra, história familiar, acima de 45. E é importante dizer que não é uma obrigatoriedade do homem fazer o exame, né? Hoje, uma concepção mais moderna do rastreamento do câncer de próstata é que ele vai ser informado sobre potenciais riscos e benefícios de um tratamento e de um não tratamento, né? E baseado nesse tipo de informação, que não é no Dr. Google, né, é no consultório médico com o urologista, ele vai optar por fazer o rastreamento e que nós da Sociedade Brasileira de Urologia sim recomendamos, porque a gente sabe que isso tem impacto na vida dele, na qualidade de vida. Qual que é o argumento mais importante numa hora como essa, o senhor que trata aí com o paciente? Ele pode, num diagnóstico precoce, ter uma
um tratamento muito mais tranquilo em relação ao câncer? Quando você faz um diagnóstico precoce, a chance de cura, né, 90%. Então você pode ser submetido a uma radioterapia, que nem é uma cirurgia, é super simples de ser realizado, uma cirurgia minimamente invasiva, com potencial de complicação muito pequeno. Quando a doença ela é muito inicial e a depender de alguns critérios, você pode inclusive acompanhar aquela doença. Então, mesmo até diante de um diagnóstico de câncer, é possível fazer um acompanhamento. E a gente tem observado que da mesma forma que o câncer vem aumentando, o câncer de próstata vem aumentando a incidência, o tratamento também vem se desenvolvendo muito. Então, hoje, o homem com câncer de próstata diagnosticado até com metástase, ele consegue se tratar, ele consegue ter a sua qualidade de vida e os estudos vêm vindo um atrás do outro. A cada semestre são novos estudos, novas medicações, novas formas de tratamento. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Cleiton, quando a gente mira no alvo, a gente pode acertar vários desafios falando de uma vida mais saudável? Com certeza. Às vezes você procura atividade física por um motivo, de repente é obesidade ou preocupação com a sua saúde, porque eu estou ficando acima do peso, a roupa está mais apertada, vou procurar atividade física. E aí você mirou nesse alvo e você consegue acertar muito mais coisas do que isso, porque a atividade física está atrelada à questão de efeito da profilaxia, né? No caso de prevenção, profilaxia, porque assim, se você cuida da sua obesidade, de repente você estava próximo de desenvolver um quadro de diabetes, você regride. Se você estava com o seu colesterol, triglicerídeo elevado, você diminui, né? Você estava sentindo a sua articulação do joelho um pouco por causa do seu sobrepeso, alivia a sua articulação. Então, assim, quando a gente pensa só uma coisa, na verdade está envolvido muitas outras coisas. E, por exemplo, uma coisa que conta muito, acho, para qualquer pessoa, a autoestima, né? Às vezes você estava ali, você tinha algum problema com a sua obesidade, ficava um pouco mais retraído por conta disso, começa a emagrecer, você fica mais disposto, você olha no espelho, poxa, acho que eu estou legal, né? Então, assim, isso tudo muda na sua vida. Então, quando alguém procura uma atividade física, de repente, por conta da obesidade, ela vai encontrar muito mais do que isso, né? Eu acho que essa preocupação tem que existir, se é para a obesidade, ou questão da diabetes, ou a questão de se manter saudável, e com certeza vai colher muita coisa, muitos benefícios. Fernanda, muitas pessoas acabam pensando que os exames, um pode substituir o outro, né? O exame de sangue, no caso, poderia substituir o exame do toque, ou seja... Eles são complementares. São complementares. É importante deixar isso bem claro, né? Para as pessoas não confundirem e só optarem por um, né? Isso. Acho que o doutor pode ser até... responder melhor, mas eles são complementares. O PSA é o primeiro indício, né? O toque retal, porque o PSA, às vezes, ele não consegue dar o diagnóstico, até no toque o médico pode identificar um crescimento da próstata, ou mesmo a textura, né, doutor? E em outros casos, depois a biópsia, né? Então, realmente, não adianta fazer só um, tem que... Por isso, ter o controle. E não só o câncer de próstata, né? Nos homens mais jovens, o câncer de testículo, por exemplo, né? Então, um leva ao importante. outro, né? Se você não tiver uma vida com exames e prevenção, você acaba pagando um preço mais caro, Sim, né? sempre. E o país paga mais caro. Justamente. Não só a pessoa, do ponto de vista da vida dela, que não tem preço, né? Quanto vale uma vida? Verdade, né? verdade. Mas também a própria infraestrutura. O país custa mais caro cuidar do que prevenir. Chegamos então ao final desse programa. A gente precisa das considerações finais. Dr. Paulo. Bom, minha consideração final, eu gostaria de desmistificar a questão do toque retal, né? A Fernanda estava falando aí do PSA e do toque. O dado é, em torno de 15% dos cânceres de próstata tem o PSA normal. Ou seja, o homem vai fazer um screening baseado só no PSA e se não fizer o exame de toque, ele não vai perceber. Então, o toque retal é uma ferramenta que é utilizada pelo médico e geralmente pelo urologista, faz parte de uma consulta médica. Não haverá nenhum exame mais moderno que esse, até porque é um exame físico. As mulheres são submetidas ao exame de Papa Nicolau, um exame ginecológico muito mais complicado. Então, a minha mensagem final era essa. Vamos desmistificar, quebrar esses preconceitos. É um exame rápido, simples, dura 10 segundos, sigiloso, confidencial e que o urologista realiza toda hora e não há nenhum problema em realizar ele. Cleiton. Eu gostaria de convidar a todos, né,
que de repente está numa situação de que não está fazendo nada, procurar achar uma atividade que de repente desperte o seu interesse. Mesmo que seja mínima, de repente isso vai te levar a outra coisa. Eu, como coordenador técnico lá da Body Pulse, eu consigo falar isso para os meus alunos, né? Que lá é uma atividade que você faz em pouco tempo, que são 20 minutos, mas que tem uma intensidade muito alta. E lá, de repente, foi o start para muitas pessoas fazerem outras atividades. Então, procure uma atividade. Ou, de repente, mude seus hábitos de subir a escada, se você aguenta, de repente fazer, seu joelho está ok, né? Ou caminhar um pouco mais, né? Se o seu joelho não está tão ok assim, faça uma atividade que é mais tranquila, na água ou com a bicicleta. Mas procure algo que você, de repente, te dá prazer. Que, de repente, isso vai te despertar para você fazer outras coisas e te levar a ter hábitos mais saudáveis. Fernanda, sua mensagem final. Bom, a minha mensagem final é a prevenção, né? Nada mais do que isso. O que a gente pede e está sempre comentando é que, e nesse ano o tema da nossa campanha é a vida não é um jogo, a regra é clara, né? E faça os exames preventivos. E nesse faça os exames preventivos a gente inclui todos eles e principalmente a combinação, né? E por favor, fake news, não. Eu agradeço então a presença de todos vocês, muito obrigado. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.